Muito bem. Então, as notas ornamentais, as notas de passagem, as bordaduras inferiores, são as principais notas possíveis na terceira espécie. Mas a gente tem de lembrar que desde o início da Renascença, que a gente pode definir desde o momento da arte antiga, da arte nova, mas principalmente da arte nova, vem acontecendo um processo de simplificação das possibilidades de ornamentação. Quando a gente chega na época de Palestrina, havia restado um número bem pequeno de possibilidades. Então, essa segunda parte da aula, nós vamos vê-las, quais são essas possibilidades. É possível a gente construir uma espécie de tipologia das possibilidades. A primeira consideração importante é que as notas de passagem ou de bordadura sempre chegam e saem de uma dissonância por grau conjunto. É uma bordadura de grau conjunto inferior e a nota de passagem está entre duas notas consonantes no tempo separadas por uma terça. Então, mi, ré, dó, ré, mi. O ré é uma nota de passagem e pode ser dissonante. O primeiro caso extraordinário tem uma regra que apresentado soa um pouco difícil, mas visualizando não é tão complicado. E é o seguinte: a primeira semínima descendente que se segue a uma nota de valor maior do que o dela, ou seja, uma mínima, uma semibreve, essa semínima pode ser dissonante. Aqui vocês estão vendo o Ré marcado com a flechinha, ele dissona com o Lá da voz do baixo, ele vem depois de duas mínimas ligadas, que tem o tempo de uma semibreve, ou seja, mais longa. Essa nota mais longa, por assim dizer, rouba o acento do tactus consecutivo, que coincide com Ré. Então, esse Ré, sendo desacentuado, ele pode ser dissonante. O segundo tipo, bastante frequente em Palestrina, é a bordadura superior. Reparem que ela tem um uso mais restrito do que a bordadura inferior. Eu posso sempre fazer bordaduras inferiores. A superior depende de que ela venha no fim de uma série de semínimas ascendentes, pelo menos 3. No exemplo que vocês estão vendo aqui, ela é a sexta, mas ela precisaria ser pelo menos a terceira semínima ascendente. Então aqui eu tenho Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, etc. Eu poderia ter Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Ré, etc. Ou seja, ela teria que ser a terceira e ela faz como uma espécie de charneira, de ponto de curva, de dobradiça, onde a frase inverte a direção. Ela tem esse caráter quase de uma centelha dissonante no agudo e é bastante expressiva e bastante usada na época de Palestrina. Uma forma muito usual de ornamentação era a nota de portamento ou de antecipação. Em Palestrina, a antecipação era usada com maior frequência antes de um retardo. Ela é sempre por movimento descendente de segunda, como vocês estão vendo aqui. Às vezes, ela aparece também com uma certa frequência na resolução do retardo, ou seja, eu antecipo a resolução do retardo. Mas não é uma condição definitiva. Em alguns casos aparece a antecipação também sem que ela se relacione a um retardo, como vocês veem nesse exemplo último. A antecipação da preparação do retardo. A
antecipação da resolução do retardo. Ou com antecipação ornamentada por duas colcheias, que na época se chamavam fusas. Como vocês estão vendo, a ornamentação ocorre com muita frequência ao redor da cadência, ao redor do retardo. O ornamento serve para chamar a atenção do momento de tensão que vai ser resolvido em seguida. Isso vale praticamente em todo estilo. Quando a música clássica eu faço palaram, palaram, eu faço um treinado sobre a dominante, eu estou chamando a atenção de quem ouve de que eu vou ter um momento conclusivo. Então, há uma infinidade de ornamentos possíveis e quase sempre em tom do retardo, não só antecipação. O caso mais complicado de ornamentação do retardo, ele na verdade é um pouco mais complicado de descrever do que de entendê-lo vendo a figura. Aqui eu tenho essas 4 semínimas descendentes, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré. Esse primeiro Ré, Fá, Mi, Ré, coincide com o momento da preparação do retardo. Eu tenho então as semínimas vêm descendendo e ela se choca com a preparação do retardo, ato contínuo, ela vai em frente, ela borda inferiormente e volta a subir, e aí eu tenho de fato o retardo. É bastante comum em associação retardo, é preciso a gente escrever uma série de vezes para que ela entre na cabeça da gente como que ela funciona, mas a forma típica é essa que vocês estão vendo aqui. Vocês podem vê-la também nesse outro aqui, em que o retardo não é de segunda que vai para terça, mas é um retardo de sétima na voz superior que vai para sexta. Então a voz de baixo desce lá, sol, fá, mi, e colide, por assim dizer. O primeiro Fá, nessa nota, essa semínima descendente, ela colide com a nota de preparação do retardo. E agora nós vamos ver os 2 casos únicos em que eu ou chego ou deixo uma nota dissonante, uma semínima dissonante por salto. O primeiro caso são essas 2 figuras que vocês estão vendo, que são ambas muito populares no século XVI. A primeira figura, Lá, Sol, Lá, Fá, e vai em frente, ela aparece já na Arte Nova e ela permanece popular até Mozart, até Beethoven ainda se encontra essa frase. Ela atravessa o barroco todo como uma figura ornamental, principalmente do baixo, e é uma figura bastante comum. Já a segunda era Fá, Sol, Lá, Fá, e continua. Era pouco usado nos compositores da Ars Nova, dos primeiros compositores holandeses ou dos Países Baixos, e era pouco usada, e talvez por isso, como eles tendiam a preferir ornamentar subindo e descendo as melodias com escalas, as melodias deles tinham tendência a ser muito mais rígidas do que as de Palestrina. Esse ornamento aqui torna-se muito comum por volta de 1520, 1530, e foi um dos mais utilizados por Palestrina. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu poderia ter a voz de cima fazendo um dó, um lá. E nesse caso, tanto Fá quanto Lá, quanto Fá que eu retorno, seriam consonantes. Mas é possível também que esse Fá, que é pego de salto, seja dissonante. Ele Fá, Sol, Lá, Fá, Sol, etc, etc. Tem vários caminhos possíveis.
e é possível esse Fá ser dissonante. Em geral, ele continua por grau conjunto, como vocês estão vendo nesse primeiro exemplo aqui, em que o Mi vai para o Fá, em grau conjunto ascendente. Ou esse segundo exemplo, em que o Fá vai para o Sol. Todas essas duas formas são muito comuns e, como vocês veem aqui, esse Fá faz dissonância com o Mi, na voz superior, e nesse primeiro caso, o Mi, que se cria aqui, faz dissonância com o Ré da voz intermediária. Então, esse é o primeiro caso em que eu chego a uma dissonância por salto e eu saio da dissonância por grau conjunto, no caso ascendente. O outro caso é bastante comum, chama-se cambiata. A cambiata nasce também lá atrás, nasce nova, e vai chegar até o século XIX, porque as pessoas continuam estudando a cambiata como uma prática antiga. Do, si, sol, lá, como vocês estão vendo aqui, é uma frase que divide esse salto de quarta entre o dó e o sol em uma segunda mais uma terça e prossegue por grau conjunto ascendente. É como se esse si, que é dissonante, que pode ser dissonante, fosse pego por grau conjunto e fosse deixado por salto. É um caso, é o contrário do caso anterior, em que ele é pego por salto, a dissonância é pega por salto e é deixada em grau conjunto. Aqui eu tenho a semínima sendo pega por grau conjunto e deixada por um salto. Ela pega descendo um grau, salta de terça e caminha na direção contrária. É a violação dessa regra, né, de que a gente sempre deixa uma dissonância por grau conjunto, mas é uma violação aparente, porque a quarta nota da cambiata, que é sempre um grau conjunto ascendente, é entendida como uma resolução adiada dessa nota dissonante, que é deixada, por isso cambiata, trocada de lugar, por isso o nome. Se eu tomo Josquin, um século antes de Palestrina, há inúmeros outros tipos de cambiata. Se eu vou mais para trás ainda, existem inclusive cambiatas invertidas. Se eu tomo contemporâneos ingleses de Palestrina, como John Bull, Thomas Morley, Thales, todos eles usam outras formas de cambiata, mas em Palestrina é o único existente, não existe outro contorno melódico para cambiata. A cambiata pode ritmicamente, ou seja, melodicamente é sempre assim, grau conjunto descendente, salto de terça, grau conjunto ascendente. Mas do ponto de vista rítmico, ela pode tomar outras formas. Aqui a gente tem uma mínima pontuada, a semínima dissonante, o salto de terça para uma mínima e o caminho ascendente para uma semibreve. Nesse caso seguinte, eu tenho uma mínima pontuada seguida por 3 semínimas, que formam esse desenho. No caso seguinte, ainda, desde o início, a cambiata parte de uma semínima, Fá, Mi, Dó, Ré, Mi, a qual cheguei para um grau conjunto ascendente. Nesse caso aqui, essa subida Dó, Ré, Mi, ou seja, a quinta nota, que aqui é o Mi, também é parte da cambiata. Isso pode ser explicado aqui. Se eu tenho 5 semínimas formando a cambiata, a quinta nota, ela obrigatoriamente é ascendente. Ela nunca pode mudar de direção, como vocês estão vendo aqui. É obrigatório. No caso A, né, esse caso aqui, em que eu tinha só uma semínima, e no caso
B, em que eu tenho uma mínima pontuada seguida por 3 semínimas, a quinta nota pode ir na direção contrária, eu não tenho obrigação de seguir na mesma direção. Mas quando eu tenho 4 semínimas, sim, eu preciso continuar na mesma direção. Finalmente, a gente tem uma versão da cambiata que o Jeppesen chama de cambiata ampliada, em que ao invés de eu caminhar, vejo aqui, eu desço do, si, sol, si, lá. Ao invés de eu ir diretamente para o lá, essa nota ainda atrasa um pouco mais a resolução da cambiata, eu volto ao si, que agora ele é uma mínima e, portanto, ele é consonante, esse primeiro si, e aí esse si prossegue para o lá. Repare que aqui, como eu disse, está em conjunção com o retardo na outra voz, ou seja, a cambiata, como toda ornamentação, acontece com mais frequência no ambiente da cláusula, do fim da frase.